Bem, pessoal, então esse vídeo é para ajudar o amigo Alexandre Bezerra e alguns demais aí que tiver essa dificuldade ainda. Então ele pergunta o seguinte: de onde vem a defasagem nas máquinas, né? A defasagem da rede, de onde é que ela vem, como ela surge, né? Então, olha, os transformadores, os geradores, eu vou fazer aqui um gerador hipotético para mostrar para vocês, e os motores, eles têm um funcionamento bem parecido. Questão que o transformador, ele vai receber uma tensão e ele vai elevar essa tensão ou abaixar de acordo com a necessidade que nós tem aí nesse projeto do uso. A exemplo aí, às vezes nós temos um gerador aí que tem uma tensão, digamos aí, de 100 volts e nós queremos um transformador para elevar ela até os 220. Ou às vezes temos um gerador, um alternador aí, né, que tem uma tensão aí de 13 kV, aí 13.000 volts, e nós queremos abaixar essa tensão para o nosso uso, que é 110 ou 220. Aí também entra o transformador, recebendo aquela rede de alta e temos a saída nele abaixando essa tensão para a gente usar. Uma das perguntas que muitos fazem é: será que com 3 transformadores nós conseguimos fazer um trifásico? A gente vai falar sobre isso também. Então vamos aqui o básico aqui, né? Então, no sistema monofásico nós temos ali uma senoide ali. No sistema bifásico nós temos ali 2 pontos em instantes diferentes ali. Quando um ponto está no seu pico máximo, né, o outro vai estar no mínimo lá, que ele foi gerado em tempos diferentes. No sistema trifásico, a mesma coisa. Nunca que as 3 fases vai estar no mesmo ponto. Então há uma defasagem entre elas. Eu já explico para vocês de onde é que está vindo essa defasagem aí. Então aqui, no nosso gerador hipotético aqui, temos aqui 2 bobinas. Vamos ver que esse gerador aqui vai ser aí de 2 polos. Observe que essa bobina, ela foi, saída dela está aqui, essa saída da outra está aqui. Então quando nós fazemos bobina e vamos conectar elas, ela vai continuar no mesmo giro. Olha, ao a gente olhar daqui agora, essa bobina ficou ao contrário. Chegar um pouquinho mais para cá, pronto. Observe que está no mesmo sentido aí as bobinas, ó. Mesmo sentido, que a saída dela e aqui foi a entrada. Então a bobina ela vai girar aqui assim para a gente colocar no lugar. Pronto. Então observe que essa aqui está ao contrário da de lá. Mas se a gente observar, tá no mesmo sentido. Se ela só está enrolando assim, eu girar o motor, o seu alternador, essa vai estar girando assim. Então se a gente colocar aqui um rotor no meio, com 2 ímãs aí, norte e sul, e esses ímãs girando, vamos ter na saída dessas bobinas aí, se a gente conectar aqui, não vamos ter tensão nenhuma aí, não tem defasagem nenhuma aí, não vai circular nada. Então para ter uma defasagem tem que ter um lado, digamos, menos e o outro lado mais. Ou, digamos, um lado está em fase e o outro, digamos, que está em contrafase ou em fase baixa, o mesmo caso que acontece aqui. Mesmo caso que acontece aqui. Um lado vai estar em alta e o outro lado vai estar em baixa. E aí, vamos ligar ele aqui, olha. Nós podemos ligar esse aqui com esse aqui, fazer aí um sistema em série. Ou podemos ligar as 2 bobinas juntas e fazer um sistema em paralelo, isso vai de acordo com a tensão. Então, quando o polo norte passa aqui, que está, digamos aí, uma carga negativa, o polo sul está passando nessa aqui, gera uma carga positiva, então daí já é uma defasagem. Um lado está em cima e o outro está embaixo. Então nesse tipo aqui nós temos aí um sistema bifásico. Se a gente estiver com as bobinas em série, se eu estiver ligando essas bobinas em série, tiver aqui, olha, esses dois aqui, as 2 saídas estiver aqui, eu vou estar ligando esse sistema aí em série. Digamos aí que esse sistema está em série. Esse sistema aqui está em série, então eu vou ter que, supondo aí 220 volts, que é a maior tensão, e entre esse ponto aqui eu vou ter 127 volts, digamos assim.
Então esse é o sistema bifásico. Nós não vamos ter aqui um sistema saindo aí monofásico. Não tem de onde nós puxar aí um sistema monofásico. Para puxar o monofásico aí teria que ter uma defasagem entre um ponto neutro e um ponto em fase. Uma fase e um neutro, aí nós teríamos aí uma defasagem. Então nesse sistema bifásico, os motores, a maioria deles, eles ficam em relutância. Eles não conseguem partir. Os motores escovados vai partir tranquilo. Então já os motores que nós chamamos de motores de gaiola de esquilo, já falei para vocês aqui no canal, distribuindo, isso aqui é um trifásico, mas é só para fazer uma analogia para vocês. Eles não vão partir, eles vão entrar em a chamada relutância. O motor não decide, digamos assim, para que lado esse motor vai. Ele fica vibrando. E por isso tem aquela bobina de partida lá. Agora nós vamos entrar com um sistema trifásico aqui. Nosso gerador é trifásico. Vocês viram que esse tipo de gerador aí, o bifásico, se ele der apenas uma volta em um segundo, nós temos apenas a frequência de 1 Hz, um ciclo. Um ciclo seria isso aqui. Seria um ciclo. Então, se ele demorar um segundo aí para fazer esse movimento, aí nós temos apenas um ciclo. Agora nós vamos entrar. Vocês viram que essa bobina aí, ela está defasada aí 180 graus. 180 graus é chamado de 180 graus elétricos. Agora nós vamos ter aqui um sistema trifásico. Tem um modo aí de a gente colocar ele em triângulo, que ele vai fechar o triângulo aqui, as pontas dele, e tem um modo que vamos chamar de estrela. Vamos ligar. Observe que esse aqui, olha, está no mesmo sentido também. E vamos ligar ele aqui. Então antes nós tínhamos uma defasagem aí de 180 graus. Completando um círculo 360 graus. Como agora foi dividido em 3, nós temos aqui agora 120 graus elétricos. Então, agora essa defasagem aí, entre um e outro, é de 120 graus elétricos. Para o motor, agora não vai ter mais a relutância. Então, de todos os pontos aí tem força, e essas forças são desiguais. Nunca que elas vão estar no mesmo instante, fazendo, digamos assim, o máximo, né? Quando uma aqui está no máximo, a outra ainda está subindo, a outra já desceu, já está no nulo, e assim por diante. Nenhuma delas vai chegar no mesmo instante. Então, com isso aí, o motor ele vai ter forças opostas empurrando ele para girar, ou para um lado ou para o outro. Se a gente inverter uma fase dessa, ele vai girar para o outro. Então, o motor lá ele vai estar as 3 saídas lá e vai girar. Tipo aqui, olha. Isso aqui é um motorzinho trifásico aqui, o estator dele. Então, ele vai ter força daquele lá que eu peguei para vocês, para girar. Então, a defasagem tá aí, desse grau elétrico. Esse gerador aqui, o rotor dele vai continuar a mesma coisa, norte e sul. O que vai diminuir, o que vai aumentar ou diminuir aqui, ou melhor, vai aumentar aqui é o número de polos, né? Questão de número de polos aí. Ou aqui, aumentar o número de polos. E aí, vai fazer com que chegue mais rápido nas bobinas. A frequência aqui será a mesma que teve no outro. Se ele demorar um segundo aí para fazer essa volta, vai ser aí uma frequência de 1 Hz. Então, a todo momento, vocês observaram aqui, olha, que esse aqui, digamos, esse aqui está no máximo. Aqui, já saiu desse, olha, quando ele passou, ele já saiu desse aqui. Então, esse aqui já está caindo. Esse aqui agora começa a subir a fase. A fase desse vai começar a subir. Quando ela vai começar a subir aqui, olha, o de lá vai começar a cair. Percebe que em nenhum momento aí as fases, elas estão no mesmo ponto. Então aí é a defasagem. Em nenhum momento, digamos que aqui agora é 3 geradores. Em nenhum momento esses geradores vai estar no mesmo ponto. Vai estar defasados todos esses 3 pontos aí. E de onde é que vem aí agora o monofásico? O monofásico vai vir daqui. Esse ponto é um ponto neutro. Esse ponto aqui é um ponto neutro. E agora nós temos como pegar esse ponto e um desse aqui e fazer aí o monofásico. Esse ponto ele pode ser aterrado nos transformadores trifásicos, que está vindo do gerador lá da usina, vai ter um ponto desse. Esse ponto é aterrado e essa rede aqui agora é uma rede, digamos assim, 220 e 380. 220, quando nós pegamos esse ponto aqui
que está aterrado, e uma dessas aqui, nós temos 220. Quando nós pegamos duas fases, nós temos 380. Nesse sistema aqui não tem como fazer um 110. Não tem como fazer um 110. Aquele outro, como eu mostrei para vocês, tinha como fazer um 110, que esse aqui é o sistema 380. Então nós pegamos o ponto neutro. E aqui temos 380. E as três fases aqui? Também vai ter 380 entre essa e essa, entre essa e essa, entre essa e aquela. Mas nenhuma vai estar no mesmo instante. Nenhuma vai estar saindo lá no gerador, ele começou no mesmo ponto. Se ele começasse no mesmo ponto, tivesse as três, não ia ter a defasagem. Esse motor ele não ia funcionar. Então aqui agora é que entra o transformador para fazer a defasagem, fazer o transformador trifásico. De 3 transformadores monofásico ou de... Esse transformador que a gente fala monofásico, ele pode ser monofásico ou bifásico. Pode entrar 2 fases ou uma fase e o neutro lá, como eu falei para vocês. O neutro saiu aqui desse amarramento aqui, olha. E aqui temos as 3 fases que vai pegar no motor lá, que vai pegar no nosso transformador e aí ele vai sair. Mas supondo aí que você tem aí a sua rede monofásica ou a sua rede bifásica. Vamos tirar aqui. Vocês viram que daí dá para nós colocar num transformador trifásico e aí sair o trifásico, né? Ou alimentar um motor trifásico e assim por diante. Mas supondo que agora nós temos aí o nosso gerador aí monofásico. Ou melhor, nós temos nosso gerador bifásico. E agora, será que tem como a gente fazer um trifásico aí? Não tem como, porque a gente não tem aquela defasagem que a gente tinha antes. Por mais que a gente colocar aqui, não tem como a gente fazer aquela defasagem que a gente tinha antes em instantes diferentes. Nós podemos ter aqui um bifásico aí e um outro ponto aí com uma defasagem de 90 graus aí, criando atrasos na corrente, na tensão, ou também por meio de capacitores, mas nós não vamos ter aí um trifásico exato, que vai funcionar um motor desse aqui com precisão. O que nós temos aí fazer igual o caso é as chamadas gambiarras, os ajustes, como eu já mostrei para vocês, mas nós não vamos ter um trifásico exato desse aqui. O único meio para ter um trifásico exato desse aqui, por meio de uma rede bifásica ou monofásica, seria o inversor de frequência. Esse inversor de frequência, ele vai pegar aquela frequência da rede lá e vai zerar ela, como já mostrei para vocês em outros vídeos. Ele vai retificar aqui, nós vamos retificar, agora nós não vamos ter mais uma corrente alternada. Nós vamos ter agora uma contínua depois que retificou ele. E a partir dali nós podemos criar um sistema trifásico. Esse sistema trifásico nós podemos criar com meio de inversores. Aí esses inversores vão fazer 3 momentos diferentes. Vai ter um oscilador lá, esse inversor. E ele vai fazer 3 momentos diferentes, como se fosse o gerador. Ele vai deixar um pico começar. A hora que ele estiver em máximo, o outro está começando, o outro já... A hora que um está caindo, o outro já está iniciando. Então ele vai ter 3 instantes diferentes. E vai estar sempre alternando. Nunca que um vai estar no mesmo instante, como eu falei para vocês. Aqui é só um ciclo, mas se eu colocar mais ciclos aqui, vocês vão ver que ele vai completar aqui. Mas já dá só para vocês entenderem. Então, quando ela entra no inversor, que ela é retificada, e agora o inversor vai pegar e fazer o trifásico. Ele vai lançar lá no oscilador dele, vai ter os chaveadores lá, que são os transistores, como eu já mostrei para vocês no canal, não vou estar mostrando aqui. E aí, a cada transistor daquele, cada par de transistor vai fazer um chaveamento em um instante diferente. Aí também vai acontecer a defasagem. Mas no caso, nós pegar a nossa rede e fazer um trifásico, não tem como. Eu já vi pessoas fazerem um trifásico de modo em lugares diferentes. Como seria esse trifásico puxando da residência? Às vezes você mora numa rua e nem sempre você percebe, às vezes você percebe que faltou energia na sua casa e na do vizinho não. Às vezes faltou energia num lado todo da rua e no outro não. Por que que não faltou? Será que são redes diferentes? E na maioria sim, são redes diferentes, puxada de uma outra parte, digamos assim, de um outro braço do transformador. Geralmente nos lugares a rede são trifásicas, como eu falei para vocês, ela é ligada em estrela, que vai dar aí os 380, ou de acordo com o lugar pode dar mais, ou em triângulo, deixando ali
o 110 ou o 220. Então o que acontece? Tem lugar que a pessoa às vezes tem uma pequena oficina, vai trabalhar com motores trifásicos, e às vezes naquela rua dele ele consegue puxar da casa dele, da casa de um vizinho e da casa do outro que tem redes diferentes. Se isso acontecer, ele vai ter um trifásico defasado aí 120 graus um do outro. E se ele pegar duas fases, a de um vizinho lá, ele pegar o fase, né, às vezes é um monofásico lá, ele vai pegar só o fio fase com o fio fase do outro vizinho, e aí ele vai ter uma defasagem também de 180 graus, fazendo ali um bifásico 380. Se ele puxar mais uma fase, aí aquela fase já vai ser uma defasagem ali de 120 graus, se aquela fase for de um ponto diferente. Mas se ele pegar essa mesma fase aqui, que está na casa dele, e a do vizinho também está puxando desse mesmo ponto aqui, mais o neutro lá, ele não vai ter uma defasagem. Ele vai ter a mesma fase do vizinho, que é a mesma fase dele que foi distribuída. Às vezes lá o do vizinho lá, aquele mesmo lado dele, se ele juntar lá o fio fase do vizinho com o fio dele, não vai ter diferença de potencial nenhuma. Não vai ter a chamada DDP, né, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial ela está nisso aí. Quando um ponto está em alta e o outro está em baixa. No caso do sistema monofásico, aqui nós temos a fase e lá nós temos o neutro. Então tem a DDP, aí, a diferença de potencial. Quando nós temos no trifásico, entre todos eles há uma diferença de potencial, porque nenhum está no mesmo instante. A defasagem está aí. Nenhum está no mesmo instante. Então tem a DDP entre eles, que é a diferença de potencial entre eles, vai estar aí. Amigos, eu não sei se eu expliquei aí que deu para vocês entender. Eu procurei simplificar, não deixar tanto técnico para que vocês entendam, só uma coisa análoga assim. E se ficou faltando alguma coisa, os amigos que têm mais conhecimento nessa área, já deixa aí pra gente. Alguma matéria também pode deixar link aí, que o pessoal vai estar entrando e estudando. Isso aqui só foi o, digamos assim, o básico para aquelas pessoas que elas têm dificuldade de pegar naquele modo técnico. Às vezes explicando assim a pessoa consegue compreender. Então vocês entenderam aí agora por que é difícil a gente fazer um sistema trifásico com transformadores. Não vai ter a chamada defasagem ali. Como vocês viram lá no transformador, veja, a gente deixa 3 pontas no transformador. Tem uma diferença de potencial entre aqueles pontos, mas nós não vamos ter essa defasagem. Vai estar no mesmo instante aí essa geração. Digamos assim, o transformador aí, ele não é um gerador, mas ele é um abaixador, um aumenta a tensão. Vai estar no mesmo instante ali aquelas senoides. Se você medir, elas vão estar no mesmo instante ali, todas elas. Nos 3 pontos ali que você medir, você vai ter isso aí. Às vezes você consegue medir, vai ter o máximo ali, um bifásico, como eu falei para vocês, no transformador. Mas aí não vai ter a terceira fase. A hora que você fazer outro tape lá, você vai ter uma fase combinando com essa outra. Não vai ter os 3 instantes. É igual outra coisa, os amigos às vezes perguntam assim, ah, mas e no transformador? Por que eu tenho fase e fase? Porque se eu pegar num lado do transformador isolador, viu pessoal? Falando isso, um transformador isolador. Deixa eu desenhar um transformador isolador para vocês lembrarem. Olha aqui, esse é o transformador isolador, ele não tem contato com a parte de baixo. Né? Então temos um enrolamento, como eu já mostrei para vocês, e temos um outro enrolamento, digamos, do outro lado, ou por cima daquele, ou na lateral, mas ele não tem contato elétrico nenhum, vai ser por indução. Então ele é um transformador isolado da rede. A rede vai entrar aqui, e nós temos aqui essa saída. Então se eu pegar numa saída dessa aqui, e no aterramento, eu não vou ter uma diferença de potencial daqui para o terra. Eles são considerados mais seguros por causa disso aqui. Lembrando a vocês que quando é uma altíssima tensão, pode haver sim uma diferença de potencial devido que vaza para a carcaça e aí tem a diferença de potencial. Mas quando é essas redes aí 110, 220, aqui não vai ter. Vocês não vão conseguir medir aqui e a terra e dar ali uma diferença de potencial. Por isso não vai ter um ponto neutro. Do outro a mesma coisa. Se eu puxar um ponto aqui, não vai ter do mesmo modo. O que vai ter é uma diferença de potencial daqui para aqui, mas não vai ter daqui para o aterramento. E eles vão estar no mesmo instante. Já o transformador, autotransformador, que é chamado, uma parte dele divide. Ele pode ter aqui o transformador aqui, ou pode ter um enrolamento só. Geralmente ele é simbolizado com um enrolamento só. O autotransformador, geralmente é um enrolamento só.
E aqui tem uma derivação. Entre as pontas a rede vai estar entrando, entre um ponto e outro vai ter o 110 ou 220 de acordo com o tipo de rede aí, né? Ou uma maior tensão, varia muito isso. Então, ele vai ter um ponto, todos esses pontos aqui vai ter a defasagem, por causa que se eu medir esse ponto 110 e o terra, eu vou ter uma diferença de potencial, entre o 220 e o terra eu vou ter uma diferença de potencial, porque ele já tem um neutro aqui, entenderam? Bem, pessoal, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscrevam no canal, muito obrigado e até a próxima.